Fala, galera, depois de alguns dias, né? Estamos aqui novamente para gravar o nosso conteúdo maravilhoso de português, tá bom? Deu uma pausazinha para poder descansar. Afinal, o descanso ele também é importante para a nossa vida, tá bom? Então, estive aqui com minha família. Quem está nas minhas redes sociais acompanhou, né? Um pouquinho de como foi e graças a Deus foi bênção de Deus, né? Então, é isso. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui com o professor Leandro, tá bom? O tema da nossa aula de hoje, então, mesclado. Pronome relativo, conjunção integrante, né? Locução prepositiva e adverbial. Todo mundo já ouviu na prova. O que é pronome relativo? O que é conjunção integrante? O que é locução prepositiva? O que é locução adjetiva? O que é locução adverbial? Então, tudo isso é o que nós vamos ver aqui no estudo de hoje, tá bom? E você é meu convidado mais que especial, tá bom? Então, eu sou o professor Leandro, vou aí para 5 anos de, graças a Deus, muitas vitórias e muitas bênçãos, muitas aprovações em concursos e seleções dos meus alunos. E você pode ser o próximo. Olha o tanto de aluno aí aprovado e você pode ser o próximo, tá bom? Está nessa lista aqui, tá bom? Então, tem uma turma só para professores, tá bom? E também tem uma turma de português para todos os concursos. A gente sempre está recebendo alunos, né? De áreas diversas e você pode estar estudando conosco, tá bom? Não perde tempo, tá bom? Leandro, eu quero indicar alguns amigos para estudar com você. Pode, pode. Se você fizer isso, você ganha até abatimento na sua mensalidade. Nossos alunos recebem material de estudo, provas do seu concurso, de outros concursos, para você estar testando, tá bom, seus conhecimentos. Afinal, no dia da prova, você irá resolver uma prova. Então, a melhor forma de resolver uma prova é testando seus conhecimentos, tá bom? Nosso curso ele é todo gravado na plataforma do Classroom, onde o aluno tem acesso a todos os materiais e aulas gravadas, tá bom? Tudo gravado. Nossos alunos recebem as apostilas, tá bom? As apostilas têm feito muito sucesso, feito muita gente passar em concurso e você pode ser o próximo, tá bom? Deus quiser, no meio do ano já já chega o volume 2, tá bom? Leandro, eu não conheço você, estou aqui pela primeira vez. Eu posso assistir uma aula? Pode, assiste uma aula e vê se gosta, tá bom? Se gostar, fica com a gente, tá bom? Então você pode assistir uma aula grátis, tá bom? Nós temos dois estudos, um na terça de português para todos os concursos e na quinta só para professores, tá bom? Então, é só bênção e vem estudar comigo. Eu só acho que eu esqueci de colocar alguma coisa. Ah, coloquei. Você que não tinha colocado, então vai dar tudo certo aqui, tá bom? Então vamos lá iniciar o nosso estudo maravilhoso para concurso, tá bom? Então, pronome relativo. Quem nunca ouviu falar sobre pronome relativo, né? O pronome, gente, ele está dentro da morfologia, está dentro das 10 classes de palavras, né? O substantivo, o adjetivo, o advérbio, o artigo, a conjunção, o verbo, o pronome, a preposição, o numeral, a interjeição, né? A morfologia, também chamada de classe de palavras, é a parte da língua portuguesa a analisar a estrutura e formato e a classificação das palavras. O substantivo nomeia, o adjetivo caracteriza, o advérbio intensifica, o artigo define, a conjunção liga orações, o verbo indica uma ação, o pronome substitui, a preposição liga palavras, o numeral quantifica e a interjeição exprime sentimentos, tá bom? Só lembrando que nós temos todas essas aulas aqui no canal para vocês, tá bom? Agora vamos lá. Já que a gente está falando de pronome, e o que é pronome? Né? Pronome é uma classe de palavras que serve para substituir ou acompanhar, né? E nós temos vários tipos de pronomes. Vou colocar aqui para vocês, tá bom? Então lá, nós temos os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Nós temos os pronomes relativos, que servem para falar de algo que já foi falado, né?
cujo, qual, tá bom? Nós temos os pronomes possessivo, que indica posse, meu, teu, nosso. Nós temos os pronomes indefinidos, alguém, nenhum, todo. E os demonstrativos, esse, aquele, bom? Todos eles com sua função. Lembrando que os pronomes são palavras que indicam pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira, posse ou posição. Esse também acompanha ou substitui os substantivos. Só lembrando, gente, que eu tenho essa aula aqui, né? Vocês têm essa aula aí no canal para vocês, tá bom? Então coloca lá, ó, pronome, professor Leandro Silva. Eu acho que tem um vídeo ou dois atual, né? Sobre essa temática aqui no canal, tá bom? Então vai lá conferir, ó. Pronome, tá bom? Tem muito vídeo lá para você. Inclusive, gente, nosso canal tem crescido bastante. Batemos os 7.000 inscritos. Glória a Deus, né? Alcançamos também a meta de 100 alunos no grupo de estudo. Isso aqui é maravilhoso e o nosso grupo está crescendo cada vez mais, né? Então, vai fazer parte desse grupo de estudo que podemos dizer que é o melhor do Nordeste, que tem feito a diferença na vida de muitos concurseiros e você pode ser o próximo. Ou então, não perde tempo e vem se juntar a essa galera concurseira que vai passar aí em concurso. Tá bom? Tem vídeo de português, vídeo de conhecimento pedagógico, tá bom? Tudo que você precisar tem lá no canal para vocês, tá bom? Então, é isso, né? Show de bola. Vamos voltar aqui para a aula. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre isso aqui, tá bom? Sobre o pronome relativo. Só fazer aqui uma alteração no slide. Muito bem. Então, nós já tínhamos falado em outro vídeo, vamos falar aqui novamente sobre os pronomes átomos e os pronomes tônicos. Os pronomes átomos são regidos por verbos e os pronomes tônicos são regidos por preposição, tá bom? Então, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele, ela. Lembra que no tu ali tem um você. No plural, nós, vós, eles, ela. No vós ali tem um vocês. Os as são me, te, se, o, a, li. Nos, vos, se, os, as, eles, tá bom? Todos são regidos por verbos. Os pronomes tônicos mim comigo, ti contigo, ele, ela, se consigo, nós conosco, vós convosco, eles, elas, se consigo. Se tem um verbozinho acompanhando esse pronome, ele é átomo. Se tem uma preposiçãozinha, é ligada por preposição e é tônico, tá bom? O átomo por si só não tem sentido e o tônico por si só tem, tá bom? Os pronomes de tratamento são também considerados pronomes pessoais. Senhor, senhora, senhorita, tá bom? Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Alteza. Nós temos aula aqui no canal falando sobre pronomes, tá bom? Vai lá conferir. Pronto. Agora a gente volta para o quesito pronome, tá bom? É uma estratégia minha que eu uso em minhas aulas. Eu sempre falo um conteúdo e acabo revisando outros que já foram vistos, tá bom? Então lá. Pronome. Palavra que retoma um termo anterior antecedente, estabelecendo relação com outra oração. Vamos lá. Os principais pronomes relativos. Que, quem, cujo, onde, o qual, a qual, os quais, as quais. Só lembrando que esse onde aqui, esse onde, ele é específico para lugar físico, tá bom? Esse onde aqui nós já falamos aqui, né, sobre isso, e ele se remete a lugar físico, tá bom? Leandro, onde você mora. Só que pedir licença a vocês para ver. Ih, tem um probleminha. Vou mudar a frase aqui, tá bom? Leandro mora onde é conhecido a terra do maior São João do mundo. Dá um exemplo aqui, tá bom? Então, Leandro mora onde a cidade é conhecida, opa, perdão, é conhecida como a terra do maior São João do mundo, tá bom?
Então, esse lugar se chama Caruaru, Pernambuco, tá bom? Então, é conhecido aqui pelo maior São João do mundo também. Aqui a questão da venda de roupa é muito forte, tá bom? Então, esse onde está se referindo ao lugar. Que lugar é esse? Caruaru, né? Inclusive, a gente pode até chamar de perifrase, quando a gente cita o nome sem falar o nome da cidade, tá bom? Perifrase a gente vê lá em figura de linguagem. Então, onde ele é usado especificamente para lugar. Leandro, e o onde? Ele é só para lugar físico? O recomendado, a gramática diz que quando for lugar físico, usa o onde. Quando for lugar abstrato ou imaginário, usa o em que, tá bom? A terra dos sonhos, das fábulas, em que tudo é possível. Olha a diferença, uma observação sobre esse onde, tá bom? A terra dos sonhos, das fábulas, em que tudo é possível. Possível. Em que? Esse em que se refere a um lugar, né? Mas aqui eu estou falando sobre um lugar abstrato. Então, toda vida que o onde for para lugar físico, você usa o onde. Quando for lugar abstrato, é o em que. Leandro, e o aonde? O aonde já é da ideia de movimento, tá bom? Aí isso a gente estuda lá em ortografia. Imaginar. Então, não poderia deixar de falar do onde, porque é o que é mais cobrado, tá bom? E sobre o que, Leandro? Sobre o que também é muito cobrado em concurso e seleção. Quando esse que retomar, né, um termo, né, já dito anteriormente, né, você vai usar o quê, ó? Leandro, vamos pegar aqui o exemplo, ó. A casa que comprei é bonita. A casa a qual comprei é bonita. Esse a qual retoma o termo casa. Então, se esse que retoma um termo já dito e eu posso trocar por o qual ou a qual, eu chamo de pronome relativo, tá bom? É o bizuzinho. Só lembrando que também pode estar no plural, tá bom? Então, esse bizu aqui, você tem que levar ele para a sua vida inteira, tá bom? Bizu. Não erra mais, aluno meu não pode mais errar isso, tá bom? Então, se o que é utilizado para citar algo já dito antes, né? E tem sentido, eu chamo de pronome relativo. Leandro, a conjunção integrante. Conjunção integrante, daqui a pouco a gente fala, tá bom? Então, são o quê? Eu troco por o qual ou a qual. E tem um sentido de retomar algo já dito antes, é um pronome relativo, tá bom? Então, o que, quem, cujo, onde, o qual, a qual, as quais, os quais, sempre quando é ideia de retomar algo já dito, você vai colocar como pronome relativo, tá bom? Então, eu creio que ficou bem claro aí o onde é o mais cobrado. Cujo também vai estar se referindo à pessoa, tá bom? E esse quem também pode ser um pronome interrogativo se tiver um ponto de interrogação. Conjunção integrante. A conjunção ela também faz parte da morfologia, né? E o oposto do que é quando eu troco o que por isso ou isto, tá bom? Aí eu chamo de conjunção integrante. Vou colocar aqui para vocês, tá bom? Eu chamo de conjunção integrante, é o bizuzinho, tá bom? Para não errar mais. E lembrando que o pronome relativo, ele retoma para trás. Aí a conjunção integrante, ela aponta para frente, tá bom? Parece besteirinha, gente, mas aqui faz toda a diferença na sua aprovação, tá bom? Na sua aprovação. Então lá. Conjunção integrante. Quando o que ou isso, quando o que poder ser trocado por isto ou isto, né? E ele aponta para frente, ó. As principais conjunções integrantes, o que e o se. Acreditamos isso que ele virá. Então, se o que eu troco por isso ou isto tem sentido, né? Ele será a conjunção integrante. Lembrando que a conjunção integrante inicia uma oração subordinada que ele virá. Bom? Então, subordinada é que depende de algo. Coordenada é que não depende, tá bom?
Eu só estava aqui acrescentando um materialzinho para vocês, tá bom? Só lembrando o contexto, o conceito de frase e oração. Frase é algo que tem um sentido completo, não possui verbo, e oração possui o sentido completo, porém tem verbo, tá bom? Show. Ó, Leandro, você falou muito sobre conjunção, né? E qual é a diferença entre conjunção e preposição? A conjunção, ela liga orações. A preposição liga palavras. Então, a conjunção, ela liga orações ou termos da mesma função sintática, estabelece relações de coordenação ou subordinação. Exemplo, ó, e, nem, mas, porém, portanto, pois, porque, que, etc. Ó, estudou porque passou. Estudou está ligado ao passou. E no meio dessas orações tem o quê? Tem o verbo, tá bom? Preposição. Conecta um termo a outro, indicando relação de dependência e sentido entre eles. Estabelece relações de lugar, tempo, modo, causa, finalidade. Ó. A, ante, até, com, contra, a, de, para, etc. Lembra que a preposição liga palavras, ó. Ele gosta de pão de coco. Então, esse de liga o pão ao coco. Conjunções, liga orações, preposições ligam palavras. Você vê que sempre esse assunto está caindo aqui para nós, tá bom? Vou colocar aqui também mais um materialzinho extra para vocês. Então, vamos lá. As orações subordinadas. Eu falei sobre oração subordinada e coordenada, né? Subordinada depende de outra coisa. Coordenada, não, tá bom? As orações subordinadas, elas dependem sintaticamente de outra para ter sentido. A substantiva tem um valor semântico de ato, ideia, sentimento. Espero que venha, né? Então, dá a ideia de um sentido. Adjetiva atribui a importância, né, das conjunções, tá bom? Não li o livro que comprei, né? Então, atribui uma importância, tá bom? Adverbial indica circunstância, ainda que quando, porque, fiquei em casa porque chovia, né? Então, a adverbial, ela trabalha a questão do modo, né? Fiquei em casa, a maneira que ele ficou em casa, né? A maneira. As orações coordenadas não dependem sintaticamente de outra para ter sentido. Elas podem ser assindéticas, ligadas por pontuação, cheguei, estudei, dormi, tá bom? A aditiva, ela tem a ideia de somar ideias, né? Então, estudou muito e passou, ela dá a ideia de aumento. A adversativa, ela dá a ideia de contraste, né? Ou oposição. Fui à festa, mas não gostei, tá bom? As alternativas, elas dão ideias de escolha ou alternância. Ora chovia, ora fazia sol. Ora chovia, ora fazia sol, tá bom? A conclusiva da ideia de conclusão, né? Após uma pausa, avisei, logo ele sabia, né? Então, as subordinadas dependem de outra coisa e as coordenadas dependem de outras. As, na minha opinião, as que mais caem. Substantivo, quando dá um valor semântico, é adjetiva, quando dá uma importância, né? E adverbial, quando indica o modo ou maneira que está sendo feito, tá bom? Então, um bisozinho aí maravilhoso para vocês. Locuções adjetivas, tá bom? Vou acrescentar outra coisa aqui para vocês. Todo mundo, pessoal, já ouviu falar de locução, né? Então, eu vou falar da locução adjetiva, adverbial e prepositiva. As locuções adjetivas, na minha opinião, ao lado das adverbiais, são as que mais caem. São duas palavras com valor de um. Lembra da locução verbal? Vou cantar. São dois verbos com valor de um, né?
Então, ó, de abelha apícola, de boi bovino, de cabelo capilar, de cabra caprino, de chuva pluvial. Essa aqui cai muito, viu? Chuva é pluvial. De criança, pueril, infantil também cai muito. De estômago, estomacal, gástrico. De ilhas, insular. De inverno, invernal e hibernal. De fogo, igênio. Essa aqui eu não conhecia, gente. Vamos ter. De verão, estival. De gato, felino. De gelo, glacial. De guerra, bélico também cai muito. De litoral, litorâneo. De porco, suíno. De manhã, matutino. De rio, fluvial. Eu tenho de chuva, que é pluvial. E eu tenho de rio, que é fluvial, tá bom? Do norte, centrional. Do sul, meridional. Né? De tarde, vespertino. E de velho, sênio. Sênio também cai. Algumas caem mais, outras menos. E aqui depende muito do perfil da banca. Esse tipo de concurso, esse tipo de questão, cai mais em concursos de prefeitura, tá bom? Então, vale a pena aí bater o print, tá bom? E as locuções adjetivas são ligadas por preposições e finalizadas com substantivo, tá bom? Então, locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que exerce a função do adjetivo, ou seja, duas palavras com função de uma. Formação geralmente de preposição mais substantivo. Preposição, liga nome. Substantivo, nomeia. Por isso, gente, ó, que aqui é a base. Eu sempre vou estar voltando isso aqui na morfologia, tá bom? Então lá. Amor de mãe. Amor de mãe é a mesma coisa que falar mãe, né? O amor materno. O amor eterno. De mãe qualifica amor, né? Adjetivo materno, tá bom? Então, locução adjetiva são duas palavras com valor de uma ligado para preposição substantivo, que dá a entender de qualificar também, tá bom? Alguns exemplos de adjetivos, né? Esperto, cansado, rico, acolorido, infantil, mal-humorado, interessantíssimo, animado, brasileiro, esperto. Lembra que eu já até dei esse exemplo lá em morfologia, que o adjetivo aqui é o Sol, né? E dentro desse Sol, ao redor desse Sol, tem planetas. O adjetivo, ele trabalha com substantivo, com numeral, com artigo, né? Com o próprio adjetivo, né? Adjetivo, numeral, substantivo, né? E o pronome. São as classes de palavras aí que estão trabalhadas ao redor dessas classes gramaticais, muito importante aí no seu contexto, né? Apesar que o adjetivo ele é parasita, ele precisa de algo para existir, tá bom? Lá em adjetivo eu explico isso aí bem direitinho. Vamos lá. Conjunção, né? Isso aqui não era para estar. Gente, eu peço desculpa, porque isso aqui não era para estar aqui. Eu acabei falando uma coisa. Esse aqui era para ter sido lá em conjunção, que eu já falei, né? Deixa eu ajeitar isso aqui. Veja, por exemplo, conjunção. Pronto, né? Muito bem. Falei sobre isso aqui, né? E vou acrescentar para vocês, já coloquei também. Vamos falar agora das locuções prepositivas, tá bom? É isso, depois falando das adverbiais também, que são muito clássicas em concursos e seleções. As locuções prepositivas, elas, né, têm que ter a preposição, que é a classe de palavras que liga palavras, mais uma vez, voltando à morfologia, né? Aqui, ó, preposição, né? E as preposições, elas vão ter sentido, né? A, ante, até, contra, em, a, de, para. A gente está aprendendo o bisuzinho, né? De, para, com, em, a, de, gente, de, sem, contra, por. Sempre será preposição, né? Lembrando que o a, ele pode ligar palavras, né? O a pode ser uma preposição, pode ser um pronome e pode ser um artigo, dependendo do contexto, tá bom? Isso aqui em outras aulas eu já expliquei isso, tá bom? Volta lá na aula de preposição, que eu expliquei isso aqui bem direitinho para vocês. As locuções prepositivas, elas têm definição, grupo de palavras que atuam com preposição, né? Como formação, preposição mais substantivo, mais preposição. E exemplo, saiu em direção à escola. A preposição é equivalente à preposição. Lembra? Qual a principal diferença da locução adjetiva? A locução adjetiva são duas palavras que têm sentido de uma, né? Preposição mais substantivo. A locução prepositiva, ela tem uma preposição, um substantivo, uma preposição. Começa com preposição, termina com preposição, tá bom? Então, lá, ó, saiu em preposição, direção substantivo, a preposição, tá bom? Então, você sempre tem que estar atento a isso aí. Se o a com preposição, artigo ou pronome, tá bom? Já falei. Acabei aqui tirando a câmera. Eu vou colocar aqui uns exemplos para vocês também, tá bom?
Enquanto baixa aqui o material que eu vou trazer aqui para vocês, vamos só lembrar de algumas locuções prepositivas, tá bom? Então, é o conjunto de duas ou mais palavras com valor de preposição, né? Não estou a par do assunto, principais locuções prepositivas. Abaixo de, acima de, a fim de, apesar de, ao invés de, em vez de frente de encontro a, sob pena de, além de, antes de, diante de, graças a, diante de, junto de, através de, em frente de, a respeito de, acerca de, ao par de, depois de, junto a, em via de, né? Então, é o conjunto de duas ou mais palavras com valor de preposição. Então, são duas ou mais palavras, podem ser duas ou mais, tá bom? Com valor de uma só. Não necessariamente só duas, tá bom? Pode ser duas ou mais. Faltou uma coisinha aqui. E locução adverbial, né, gente? Na minha opinião, o que mais cai. O advérbio ele é um intensificador lá da morfologia, lembra? Ele intensifica o adjetivo, o advérbio e o verbo. A locução adjetiva tem um conjunto de palavras que exerce função de advérbio, indicando tempo, lugar, modo, causa, etc. Exemplo, ele chegou de tarde. É equivale ao advérbio de modo repentinamente. Então, o adjetivo, ele tem uma caracterização. A preposição tem uma função de preposição, de ligar termos, né? E o advérbio tem a questão de trabalhar com modo ou maneira, tá bom? Então, cuidado aí para não errar e não perder uma questão aí fácil por conta disso, tá bom? Então, o advérbio ele pode dar a ideia de afirmação, de negação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de tempo ou de modo, tá bom? Então, o advérbio ele trabalha com isso. Lembrando que o advérbio vai para o plural e, perdão, lembrando que o adjetivo vai para o plural e o advérbio não. Muita gente confunde o advérbio com o adjetivo. O advérbio não vai para o plural, tá bom? O adjetivo é que vai. Eu explico isso aqui lá na aula de advérbio. E vamos finalizar aqui essa parte teórica com um slide aqui que eu vou trazer para vocês. Vamos lá, gente, finalizar essa parte teórica, né, dando alguns exemplos de locuções adverbiais, tá bom? Advérbio, locução adverbial. Vamos lá. Tempo. As Torres Gêmeas caíram em 2001. Ó. Além da locução adverbial ser ligada também por preposição, né? E tendo ali um advérbio, né? Em Curitiba, a violência aumentou. Em Curitiba, né? Então, temos ali a preposição, né? Dando ideia de lugar, de modo. Clinicamente, os políticos discursavam, né? Viajaram de ônibus, né? Com a tesoura. Não, aqui já é outra, né? Com a tesoura cortou a unha. Ele fala pouco e come muito. Então, você vê aí que o advérbio sempre vai dar a ideia de modo, né? Por amor, cometem-se loucuras. Por amor, né? Então, a questão do advérbio pode estar ligado a uma preposição ou sempre que indicar modo, tá bom? Então, uma tarefa de casa para vocês é sempre estar estudando morfologia, né, gente? Você está vendo aqui que os assuntos estão adiantando, você precisa acompanhar o ritmo, tá bom? Então, cada vez mais os assuntos aqui vão ficando mais complexos. Você precisa seguir a sequência, tá bom? Das aulas. E um testezinho final para a gente ir para o simular, tá bom? Conjunção integrante. O livro que comprei é interessante, ó. O livro que comprei é interessante. Hum. Locução adjetiva. Disse que não sabia. Hum. Locução adjetiva e prepositiva. Conheci a amiga Diana. Locução adverbial. Chegamos cedo por quê? Gente, eu achei que ficou meio balançado isso aqui. Deixa eu anular esse slide aqui. Não gostei, não. Não, gostei.
Como é que é isso aqui, tá bom? Não, misericórdia. Ficou totalmente errado. Ó, então vamos só relembrar aqui antes da gente ir para o simular, tá bom? Então, pronome relativo, quando o que quando o que poder ser trocado por o qual ou qual e retoma um termo anterior já dito, tá bom? A casa que comprei é bonita, a casa a qual comprei é bonita. Principais pronomes relativos: que, quem, cujo, onde, o qual, a qual, os quais, as quais. Lembra que o onde é para lugar físico, tá bom? Condição integrante, quando o que eu posso trocar por isso, tá bom? Então, acreditamos nisso, né? Acreditamos que isso, né? Acreditamos nisso, né? Ele virá, tá bom? O que e o se, lembrando que o se e o que é ligado a orações subordinadas que dependem de outras para existir. Coordenado não precisa, tá bom? Aqui não vou falar. Não, ok. Locução adjetiva são duas palavras, função de uma, ligado por uma preposição mais substantivo, né? Amor de mãe é igual amor materno. Locuções prepositivas são ligadas por duas ou três palavras que têm a função de ligar termos, né? Saiu em direção à escola, né? Então, a preposição muito aí sendo abordada nos concursos. E a locução adverbial é o conjunto de palavras que exerce função de advérbio, indicando tempo, lugar, modo, causa, né? Ele chegou de repente, pode indicar modo, pode indicar tempo, né? O advérbio sempre é cobrado, bom? Show? É isso, gente. Encerramos aqui a parte teórica. Não terminou a aula, agora nós vamos resolver o simular, tá bom? Um minutinho para ir no banheiro, beber água. Daqui a pouco a gente volta com o simular, tá bom? Não terminou a aula.
Muito bem, vamos agora para o simulado, né? Show de bola. Primeira questão. Em qual alternativa o termo destacado é um pronome relativo? No caso aqui era para estar destacado. Eu peço aqui perdão a vocês e vou fazer aqui uma correção, tá bom? Uma. Que se. Na. Na razão, vamos responder, né? Ó. Disse que. Opa, peraí. Disse que. Não sei se a mulher que ela chegou de manhã. Vamos lá. Disse isso, não sabia a resposta, seria a conjunção integrante. Não sei disso, não sei isso, se ela virá. Não sei se ela virá. Não é. A mulher a qual viajou é minha tia. Ela chegou de manhã, que seria locução adverbial, porque dá ideia de tempo, né? A mulher que viajou é minha. Gabarito, letra C, né? A mulher o qual, a qual viajou. Lembra do plano relativo? Quando o que trocar por o qual, a qual, plano relativo, né? Cujo, cuja, onde, né? Então, primeiro é tudo de boa. Ação alternativa em que a palavra que funciona como conjunção integrante, quando o que pode ser trocado por isso ou isto, né? O livro, o qual li, é ótimo. Plano relativo. Tenho certeza de que ele vencerá. Hum. A menina que canta é minha prima. A menina a qual canta é minha prima. Não encontrei o livro que queria. Ó, aí aqui ficou de boa, né? Eu creio que ninguém errou. Seria o quê? Gabarito letra B, né? Tenho certeza de que, tenho certeza disso, que ele virá. Disse a união, nem diz mais isso, nessa contração aí, né? Então, seria o quê? Letra B, de boa, né? Terceira. Ação alternativa em que há uma locução adjetiva, duas palavras com valor de uma, né? E tem a função de caracterizar. Ela saiu com pressa, modo, né? Preciso de ajuda. Hum. Tem um amigo de infância. Ah, agora sim. O tempo está ruim. O tempo está. Ó. Com pressa é um modo adverbial. Preciso de ajuda. Eu também colocaria adverbial, né? Amigo de infância, da ideia de infância, né? O tempo está ruim é o tempo como está ruim. Letra C, né? Lembrando, gente, que eu também resolvo aqui com vocês, tá bom? Também sou concurseiro, sou professor, mas também sou concurseiro, estou estudando, tenho sempre meus conhecimentos, tá bom? Não sou dono da verdade. Se estiver errado, vamos atrás do gabarito, tá bom? Estamos aqui para isso. Show de bola. Pode. Vamos lá, né? Vamos lá, continuando nosso simulado aqui com vocês. Estamos na terceira e vamos para a quarta questão. Quarta. Em qual alternativa há uma locução prepositiva? O que é locução prepositiva? São duas ou mais palavras com valor de ligação de palavras, né? Valor de ligação. Falou a verdade. A verdade. Falou a verdade. A maneira, né? Correu com rapidez. Modo. Voltou em silêncio. Modo. Ele saiu. Ó, essa é a minha opinião. Tá um pouquinho mais difícil, tá bom? Mas eu já sei qual é o gabarito. Voltou em silêncio. Você de A, B, C ou D. Essa aqui eu vou fazer um comentário especial.
Ó, vamos entender essa questão aqui. Essa questão ela gerou assim, ó, comentário. Em silêncio, a locução prepositiva, pois é formada por uma preposição em mais um substantivo silêncio. Desempenha a função de adjunto adverbial de modo. Eu vi essa como uma locução adverbial. E você, concorda comigo? Vamos lá. A, falou a verdade. A verdade, objeto direto, verbo, falou, não é locução prepositiva. Ok. Correu com rapidez. Com rapidez, locução adverbial de modo, mas também pode ser considerada locução prepositiva formada por preposição mais substantivo. Ele saiu. Não contém nenhuma preposição locução. Ó, a banca deu seja, mas, na minha opinião, essa questão ela caberia recurso, porque ela dá duplo gabarito e ela aponta mais para advérbio do que para uma preposição. Porque advérbio dá a ideia de um modo, a locução prepositiva dá a ideia de ligação de palavras. Confesso que talvez eu errasse até num concurso uma questão dessa. Coloca aí para mim se você errou ou aceitou. Eu creio que essa questão cabe recurso, mas a banca deu letra C. Não concordo. Faltou uma, né? Ah, pera. Qual das alternativas apresenta a locução adverbial? Da ideia de modo, né? Ele agiu com inteligência. Hum. João estudou com atenção. O aluno respondeu com rapidez. Ele saiu às pressas. A maneira como ele saiu, né? Essa também eu vou fazer um comentário específico. Ó, vamos lá. O que é uma locução adverbial, né? É um grupo de ideias ou mais palavras que junto exerce a função de advérbio, ou seja, indica tempo, lugar, modo, causa, etc. Normalmente começa com preposição e termina com substantivo de expressão. Na, ele agiu com inteligência. A locução prepositiva, preposição mais substantivo, com valor de modo, mas ainda considerada, né? Mais estrutura de complemento, não tipo locução adverbial tradicional. João estudou com atenção locução prepositiva com valor de adverbial, mas gramaticalmente classificado como locução prepositiva. O aluno respondeu com rapidez, também locução prepositiva com valor de modo. Ele saiu às pressas. Aqui temos locução adverbial de modo, é uma expressão cristalizada na língua, usada diretamente com função, né? Ó, então, às vezes, a questão, ou o conceito, ele pode se assemelhar, não necessariamente seja isso, né? Então, nessa terceira, nessa quarta, nessa quinta, tinha valor de locução prepositiva, mas acaba sendo adverbial. Bom, então, o português tem disso, a gramática tem disso, você errou nessa quarta, nessa quinta, é compreensível, tá bom? Mas o gabarito é letra D. Eu iria de D na quinta, sim, mas agora essa terceira, bom, foi a quarta? A quarta, não engoli muito bem esse gabarito aqui, tá bom? Mas eu quero saber de você se você concorda ou discorda, tá bom, gente? Eu também não concordo com tudo, não, tá bom? Eu creio que aqui daria B, ó. Como diz a Aline, minha aluna minha, daria babá, tá bom? Vamos encerrar aqui com essa questão extra, né? O rapaz com quem conversei é muito simpático. A palavra com quem é condição integrante, locução adverbial, locução prepositiva ou pronome relativo? O que dá para trocar com isto? Isso.
Locução adverbial da ideia de modo, prepositivo da ideia de ligar palavras, plano relativo, qual? Qual? O rapaz com quem eu conversei é simpático. Com certeza, seria o quê? Pronome relativo. O rapaz com quem, o rapaz com o qual, né, tipo, a moça com a qual, né, conversei é muito simpático. Então, gabarito letra D, na minha opinião, o que mais é pronome relativo, o que mais cai é pronome relativo. Também cai muito ali locução adverbial e conjunção integrante. Essa locução prepositiva, ela é chatinha, e ela gera sempre dúvida, tá bom? Então, sempre fica de olho. Você entendeu o que mais cai em concurso. Mas pronome relativo é imbatível lá de conjunção integrante. A verbal também cai muito, tá bom? Show de bola, gente. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixa o like, compartilha, tá bom? O vídeo. Comenta, porque isso tudo ajuda a divulgar e engajar aqui o canal, tá bom? Deixa pra gente. Valor acessível, material de qualidade. Graças a Deus, o professor já aprovou há muitos em concursos e seleções. E você pode ser o próximo, tá bom? Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo nesse canal, tá bom? E queria te deixar aqui uma frase para você meditar nela, tá bom? Enquanto os dormem, eu estudo. Enquanto os desistem, eu insisto. Porque ser concurseiro é lutar hoje para ser nomeado amanhã, tá bom? Então, fica aí a reflexão. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe e você será o próximo aprovado e eu vou te ajudar a chegar lá. Tchau, tchau, pessoal. Fui. Valeu.